sentar por um instante, irmãos, em nome de Jesus. Coloca essa Bíblia aqui. Graças a Deus por mais essa oportunidade aqui, né, no meio do povo de Deus, com a igreja, né, de Cristo. A igreja não são as paredes aonde nós congregamos. A igreja é cada um de vocês que aqui está, que em tua vida habita o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Recebi o convite e vim aqui para ministrar a palavra do Senhor, porque não importa lugar, nem quantidade, não. Nós temos que fazer aquilo que Deus ele nos outorgou, aquilo que Deus ele nos separou sobre esta terra. Se a minha vida está em unção de missionário, então eu tenho que fazer a missão do Senhor, não importa. O importante é pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, né? Deus ele falou de uma forma tremenda, não precisou abrir a boca para falar, mas essa peça aqui foi uma coisa sobrenatural. Muitas das vezes Deus está protegendo o homem, o Espírito de Deus está sobre a vida dele, ele é seduzido, né? Primeiramente veio um homem, um prato de Satanás, depois veio dinheiro, né? Outro prato do diabo, depois cachaça e por fim o diabo ofereceu uma arma, né? Para o homem tirar a própria vida. É isso que Satanás ele faz com a vida do homem. A palavra nos diz que o diabo, Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Jesus que nós estamos pregando aqui, o Jesus que nós estamos louvando aqui, ele veio para dar vida e vida com abundância. Amém, irmãos? Quantos aqui nessa noite ainda não são evangélicos? Acende com sua mão aí. É sem compromisso, só para que eu possa conhecer vocês. Amém? Mais alguém, irmãos? Mais alguém? Essa palavra, ela vai falar ao profundo do teu coração. Aleluia. A Bíblia nos relata que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não tem coração de pedra, não tem montanha, não tem muralha, que Deus ele não esmiúce. Porque ele diz que ele tem um martelo que esmiúça a penha. Ainda que o homem se ache uma rocha, ainda que ele se ache que ele é duro, ainda que ele se ache que ele é maior do que o Deus de Israel, o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, não há homem na terra que seja mais poderoso do que o Deus que nós estamos pregando aqui nesse lugar. Amém, irmãos? Eu rogo aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9, versículo 1 em diante. Amém? Aleluia. Eu lembro muito bem quando a primeira vez que eu preguei na comunidade evangélica, eu preguei essa palavra. E Deus assim falou com a igreja de uma forma tremenda e sobrenatural. E hoje tem pessoas aqui que a palavra ela vai diretamente para a tua vida. E você vai saber quem é o Deus de Israel. Você vai saber quem é Jesus Cristo de Nazaré. O que foi morto, mas hoje ele vive para todo o sempre. Aqueles que acharam já se coloquem de pé em reverência a essa palavra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 em diante. Quem achou, dê glória a Deus. Quem não achou, diga: Jesus me ajuda. Glória a Deus. Amém, amados? Vamos ler a palavra do Senhor. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco. Glória a Deus. Para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não viu a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver
e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos o que invoca o teu nome. Disse-lhe, pois, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Podem se assentar, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Irmãos, está aqui a palavra do Senhor, a qual fora mencionada pelos meus lábios. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele era um jovem que ele, foi instruído por um senhor ou um homem chamado Gamaliel, um dos maiores doutores da lei daquela época. Saulo assim ele foi crescendo em sabedoria, Saulo assim foi crescendo em autoridade. No meio daqueles jovens que ele estudava, ele se destacou por tamanha sabedoria, ao qual foi derramada sobre a vida de Saulo através das Santas Escrituras. Saulo, ele se levantou para perseguir a igreja do Senhor. Aqueles que meditam nas Santas Escrituras sabem, que Estevão, ele foi assassinado e as vestes dele lançadas sobre os pés de Saulo, ou Paulo, depois que Jesus entrou na vida dele. Então, irmãos, ele estava ali perseguindo a igreja do Senhor Jesus, aonde ele estava, e assim ele achou que ainda estava pouco, ele achou que ele poderia lidar, ele poderia lutar contra Jesus, que era invisível, que é invisível, mas é real. E assim ele foi adiante dos sacerdotes pedir carta para ir a uma cidade chamada Damasco, para ali continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo em Jerusalém, destruir a igreja de Cristo lá em Damasco. Mas só que quando ele estava indo, no meio do caminho apareceu um resplendor de luz na frente de Saulo de Tarso. E Saulo, ele caiu do cavalo em terra. Uma coisa muito interessante, Saulo, ele já caiu cego. Não é historinha de crente e nem historinha de conto de fada. Saulo, ele caiu cego do cavalo, e aquele homem, que afrontava a igreja do Senhor, ali em Jerusalém, estava indo para Damasco. Quando ele caiu do cavalo, uma voz veio a ele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele respondeu: quem és, Senhor? Ele não respondeu: quem é você? Não, ele disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. E Deus falou para Saulo: duro para ti será recalcitar contra os agrilhões. Agrilhões, para aqueles que não sabem, são ferros com ponta finíssima. E recalcitar é dar chutes. Então, se você pegar o teu pé e der um chute numa lança afiada, o que é que vai acontecer com o seu pé? Vai furar, não é isso? Mas Deus estava falando para Saulo que ele iria sofrer aquilo que ele fez os crentes sofrerem. E Deus disse que duro para ele seria sofrer por amor da palavra. Jesus, eu falava que Jesus era meu dinheiro, xingava Jesus, xingava a chuva e falava que Deus nada, ou sei lá quem é Deus. Deus tem poder de fazer nada. Então, irmãos, a maior besteira que eu fiz na minha vida foi isso: afrontar o Deus de Israel, assim como Saulo ele afrontou. E Deus mostrou para Saulo e mostrou para mim que verdadeiramente os Deus que os crentes pregam, ele existe. Aleluia! Glória a Deus! E duro para mim foi recalcitar contra os agrilhões. Aquele que eu odiava, que eu não cria, eu passei a amar. E aqueles que eram como eu, passou a me odiar.
Porque quando você aceita Jesus e a luz vai disparar sobre a tua vida, automaticamente as os crentes, ele passou a ser perseguido e ameaçado de morte. Mas ele era perseguido e ameaçado de morte, dando glórias a Deus. Aleluia! O homem que escreveu 13 cartas, quase o Novo Testamento todo. O homem que se destacou como um dos maiores apóstolos da Bíblia. Ele foi um dos últimos, mas se tornou um dos primeiros. Ele não viu a Jesus, ele não andou com Jesus, simplesmente ele viu o resplendor na frente dele, e ele caiu por terra e ouviu a voz do Deus poderoso, o Deus que criou os céus, a terra, o mais tudo que neles há. Não adianta o homem querer contender contra Deus, que Deus lança ele por terra. Ainda que ele venha ter uma .40 na mão dele, ainda que ele venha ter uma metralhadora na mão dele, ainda que ele venha ter um fuzil, um tanque de guerra, não adianta. Nada disso pode deter o Deus que é invisível, mas é real. Deus, aleluia! Não tem arma na terra, não tem homem sábio, não tem assaltante, não tem ladrão, assassino, estuprador, macumbeiro, não tem nenhum que consiga destruir o Deus de Israel. E se contender contra ele, acontece o que aconteceu com Saulo de Tarso. Ele reduz a pó, ele reduz a cinza e mostra que ele é Deus e a glória dele ele não divide com outrem. Muitos homens se levantaram na Bíblia para querer contender com o grande eu sou, mas todos que se levantaram contra Jesus caíram por terra. Aleluia. E vocês podem até estar se perguntando no teu interior por que ele está pregando isso. Porque Deus ele quer mostrar para alguns que aqui estão que ele é Deus. E você tem que saber que foi ele que criou você. E se tu está vivo agora é porque ele quer. Porque senão ele poderia agora mandar fogo do céu e destruir a tua vida. Aleluia. Mas nessa noite ele te chamou para te dar vida e vida com abundância. Saulo de Tarso, depois que as escamas caíram dos olhos dele, se levantou como o grande apóstolo Paulo. Ressuscitou mortos, curou enfermos, ganhou nações. Mas ele teve que reconhecer que havia um Deus de Israel, que era dono de todo o universo, que continua sendo dono de todo o universo, e que era o dono da vida dele. E Deus falou para Ananias, esse é um vaso escolhido. E ainda que você contenda com esse Deus, ainda que você odeie ele, ainda que você não creia nele, ele assim mesmo te ama. Depois dele grande. E ele quer mudar a tua história, ele quer mudar a tua vida, ele quer escrever a tua história com o próprio dedo dele, como ele escreveu a de Saulo e ele escreveu a minha. Eu não acreditava em crente, eu não acreditava na palavra, quando me dava folheto eu jogava fora, odiava crente. Mas Deus hoje me levantou como um pregador da palavra dele. Hoje me levantou como homem para zelar da obra dele. É assim que Deus ele faz. E crê, ele conta com você mesmo que odeia ele. Aleluia. Você que não crê nele, é você que ele conta para fazer de ti um grande homem e uma grande mulher sobre esta terra. Mas ele diz para você, não contenda com o teu Criador, que é tu caco para contender com o oleiro. É Jesus! Que é tu barro, que é tu terra para querer contender com o oleiro. Assim como eu te dei vida, eu tiro a tua vida. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos para alguns aqui. Ele diz que ele tem o poder para dar vida, mas também ele tem o poder para tirar a vida. Ele tem o poder para tirar da sepultura e também tem o poder para lançar dentro da sepultura. Então Deus ele está falando com você pessoalmente. Se você não crê, se você não entende, cale-se.
Porque quando Saulo viu o resplendor de luz, ele caiu em terra, cego. E quando ele levantou, ele chamou como Senhor. Quem és, Senhor? E Jesus falou para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues, e duro para você será recalcitrar contra os aguilhões. E aquele que é assim duro de coração, aquele que contende com Deus, esse é o que mais Deus aperta quando se converte. Esse é o mais o que Deus estreita quando se converte, mas também transforma-se num vaso de honra, um vaso valoroso. Homens e mulheres que honram o Espírito de Deus na vida dele. Homens e mulheres que honram a presença do Criador na vida dele. Então, amados do Senhor, simpatizantes do Senhor, creia tão somente que esse Deus que os crentes pregam, ele existe. Ainda que você não veja, mas ele existe, está aqui nesse lugar. Está em tua casa, está te esperando no teu caminho para que o diabo não arme laço e ceife a tua vida. O Deus que desviou a bala para pegar aqui na barraca e não matar ali o servo dele, é esse Deus que está conosco aqui. Porque se Deus não tivesse uma obra na tua vida, varão, se não fosse a misericórdia do Senhor, você não estaria aqui hoje nem para contar história. A tua alma já teria ido para dentro do inferno. Mas você abraçou a oportunidade que Deus te deu. Essa bala foi cravada em você. Mas Deus, ele enviou o anjo dele e desviou a bala de você, porque ele te ama e ele tem uma grande obra na tua vida. E grande é a fúria, a ira do diabo contra ti. Mas Deus fala para você nessa noite: continua na tua posição, porque ele é contigo. Pode se levantar Satanás, principados, potestades, Deus vai lançar todos por terra para mostrar que ele é na tua vida. Mas ele diz para você de antemão: duro para ti será recalcitar contra os aguilhões, mas prepara-te que grande é a tua caminhada na terra dos viventes. E assim que Deus ele faz. Deus ele é misericordioso. Mas a palavra nos diz em um Provérbios que já tem homens que ele já foi feito para o dia do mal. Tem homens que ele já nasceu para cair por terra, porque ele é irredutível. Irmão, eu quero que você me prove isso na Bíblia. Eu te provo. Havia um rei dentro do Egito chamado quem? Faraó. Deus mandou Moisés ir lá adiante de Faraó e falar para ele: tira, liberte meu povo, para que eles possam celebrar a Páscoa no deserto. E Faraó fez o quê? Endureceu o coração. Mas Deus falou: endurecerei o coração de Faraó para o meu nome ser glorificado nele. Aleluia. E o que foi que Deus fez com Faraó? Lançou 10 pragas dentro do Egito. Mas o homem não se reduziu, continuou afrontando o eterno. Mas assim, quando Deus tirou o povo lá de dentro do Egito, que caminhou, que chegou no grande mar vermelho, ele ainda continuou atrás. E Deus deu ordem a Moisés: toque a vara no mar, abriu do lado para o outro. O povo de Israel passou em terra seca, mas aquele que Deus falou que iria glorificar o nome dele, através da vida do mesmo, que foi que aconteceu, o mar engoliu ele, os cavalos e os cavaleiros, porque ele foi criado para esse dia, porque o coração dele era irredutível. Então nessa noite, com essa palavra, abre o teu coração para que Jesus possa entrar e mudar a tua história, porque ele quer fazer de ti um novo homem e uma nova mulher. Mas também ele já te adianta que há um ser terrível, maligno, destruidor, que está armando laço para destruir a tua vida. Aleluia. E ele age sem misericórdia. Ele não tem misericórdia nem de mim, nem de ti. Mas que tem misericórdia de mim, de você, é Jesus.
E se vocês estão aqui nessa noite, principalmente vocês ainda que não são evangélicos, não foi você que veio aqui, eu vim aqui para... Não, foi o Espírito de Deus que lhe trouxe nessa noite, porque o diabo queria ceifar a tua vida. Mas Jesus, ele jogou o laço por terra. Mas aproveite essa oportunidade nessa noite, abrace. Tudo que você ouviu, tudo que você viu, creia, abrace, porque Deus, ele tem o melhor para a tua vida. Saulo de Tarso, assassino, perseguidor, mas Deus o exaltou na terra porque era um vaso escolhido. Glória a Deus. Para você, abençoado aí de boné, ainda que você não crê em Deus, ainda que você seja incrédulo, Deus, ele te ama. E ele tem uma grande obra na tua vida. Aí você pode me perguntar, que obra é essa? A obra que ele teve na minha, de muitos que estão aqui. Mas ele fala para você, abra o teu coração. Não contenda com o teu Criador, porque ele permite o mal vir sobre a tua vida. Aceite ele pelo amor e não venha pela dor. Ele vai te livrar porque ele te ama e tem uma obra na tua vida. Mas não endureça o teu coração, porque senão ele te fere, para você saber que ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nós temos que pregar, irmãos, a verdade e falar aquilo que Deus, ele manda. Porque senão Deus, ele cobra de mim e de você. Ele cobra de mim e de você se não falarmos a verdade. Deus, ele não está nem aí se o homem crê ou se o homem não crê. Se o homem crê, ele é Deus. Se o homem não crê, ele continua sendo Deus. Se o homem serve a ele, ele é Deus. Se o homem não serve, ele continua sendo Deus. Aleluia. Para ele ser Deus, não precisa levantar a mão aqui e invocar, desce fogo do céu, Jesus. Não. Só em eu e você estar aqui, respirando e ouvindo essa palavra, ele mostra que ele é Deus. Aleluia. Só eu e você ter nascido e estarmos aqui agora ouvindo essa palavra, ele já mostra que ele é Deus. Ele não precisa mostrar para o homem que ele é Deus, porque ele é criador, ele é pai, não é padrasto. Ele não precisou de ninguém para criar isso aqui que nós estamos pisando. Ele fez por vontade própria. E ele pega o ladrão, pega o traficante de drogas, pega o homossexual, a prostituta, a lésbica, o alcoólatra, o mendigo, e levanta como um grande homem como esse aqui. É Jesus. Ele levanta como um grande homem como aquele jovem ali. Como o pastor Benedito, como eu, é assim que Deus ele faz. Ainda que a sociedade diga que você é um miserável, que você merece a morte, que reza, que assim clama a Satanás para tirar tua vida, Jesus ele não olha para isso. O homem olha o exterior, mas Deus ele olha o que está no teu coração. Aleluia. Deus seja louvado. Samuel foi olhando para os filhos de Jessé, o exterior, Eliabe, Abinadab, Samar, homens bonitos de guerra, e ele ia ungir aqueles homens, mas Deus disse a ele, não é nenhum desses aí que eu tenho para o rei de Israel. O homem olha, Samuel, o que está no exterior, mas eu olho o que está no coração. E quem foi que Deus escolheu? O Davi, o caçula, que ninguém dava nada por ele, e levantou como rei de Israel, o homem mais honrado dentro de Israel e mais amados por todos. E é assim que Deus vai fazer na tua vida. Eu era um miserável, um prostituto, um adúltero, um alcoólatra, um vingativo, um rude. Deus, ele me quebrou, como ele falou com Paulo, e me transformou nesse homem que você está contemplando hoje. É Jesus. Glória a Deus. Irmãos? Homem, olhe pela visão humana. Um assassino. Quem é que gosta de um assassino? Um estuprador. Quem é que gosta de um estuprador? Um alcoólatra. Um traficante de droga. Ninguém gosta. Só se tiver verdadeiramente o Espírito de Deus na vida, entender os mistérios. Mas Deus, ele ama o homem, não importa. Ele diz, venha como está.
Ele só pede que não permaneça como está. Ele quer ver o quê? Que o homem se esforce para receber a transformação. Aleluia, Deus. Então você que aqui está nessa noite, que nem você mesmo gosta de você, você se olha no espelho e se odeia, e até mesmo diz no seu coração, por que eu não morro? Mas Deus, Ele te ama. Ainda que você mesmo não ame você, Ele te ama. E Ele tem uma grande obra a realizar na tua vida e através da tua vida. Ele te ama. Jesus, Ele ama o homem. Ainda que nós não mereçamos o amor do Senhor, Ele nos ama. Aleluia. Sabe por quê? Ele criou eu e você, não foi para a perdição, não. Ele não criou eu e você para lançar dentro de um lago de fogo, não. Ele criou eu e você para louvarmos e engrandecermos o nome dEle. Isso que há na tua vida hoje, o espírito de adorador, adoramos ao Senhor, choramos, isso aí pertencia a Satanás, mas ele foi um filho rebelde, que não obedeceu ao Pai, ao Criador, e Deus arrancou do diabo e colocou em mim e em você o dom de adorador. Foi isso. É por isso que Deus ama eu, ama a mim e ama você. O meu e o teu adversário, ele não pode sentir mais isso. O meu e o teu adversário, ele já está condenado. Não tem mais solução para Satanás. Ele já está condenado. Então eu e você não estamos condenados ainda. Eu e você, enquanto nós quisermos Jesus, Ele nunca vai recusar nem eu nem você. O homem enjoa de Jesus. O homem não crê em Jesus. O homem blasfema de Jesus. O homem pisa no sangue de Jesus. Mas Jesus ama o homem. E não lança nada na face do homem, né? Um Deus, Criador dos céus, né? Da terra, do mar e tudo que neles há. Ele poderia dar a mim a você e jogar na minha e na tua face. Mas Ele não faz isso porque Ele nos ama. O homem, Ele pode te dar, mas Ele lança em tua face. Mas Deus, nada que Ele faz por você, Ele lança em tua face, não. Porque Ele é um Deus que é galardoador. Então, amados do Senhor, se você que está aqui nessa noite, que ainda não tem